Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal, professor Fábio aqui, e hoje eu vou dar uma pitada de física aí em velocidade média. Quero antes de mais nada já dizer que esse conteúdo, essa apresentação, ela está aqui embaixo, salva na descrição em PDF, então você pode baixar o material para você poder estudar offline à vontade. Essa aula está recheada de conteúdo, temos teoria, temos exercícios, então fica comigo até o final e vamos para a aula. Valeu? Então, começando a nossa aula aqui, velocidade média, vou fazer um passo a passo do zero com vocês, tá bom? O que eu vou abordar? Naturalmente, o que é velocidade? Pode parecer básico, mas nem todo mundo sabe o que é velocidade, então por isso que você está aqui também. Eu vou falar um pouquinho sobre a fórmula, entre aspas, da velocidade média, porque quando nós falamos em fórmula, dá a impressão que existe alguma coisa mágica, assim, que, bum, aparece, né? Não, isso aqui é uma expressão, é uma função que nós trabalhamos de forma matemática sobre velocidade média. Vou ensinar vocês também como transformar de metros por segundo para quilômetros por hora e vice-versa, tá? Vou explicar para vocês o que é um movimento progressivo, o que é um movimento retrógrado e depois nós teremos exercícios e questões. Então, primeiro de tudo, o que é velocidade? Tá? Primeiramente, e eu já falei isso numa aula anterior, que eu vou deixar o card aqui para vocês poderem assistir. Velocidade, dentro da física, né, ela é uma grandeza vetorial. Então, se vocês ouvirem por aí alguém dizer velocidade escalar média, é um erro conceitual. Só existe velocidade vetorial, uma grandeza vetorial, não existe velocidade escalar, tá bom? E o que ela vai medir? É uma taxa. Quando eu falo taxa, é uma divisão. Entre quem? Entre deslocamento e tempo. O que vai aparecer nos livros didáticos, de maneira geral, o que é cobrado, né? Também coloco ali atrás o que é cobrado, é rapidez. Tá? E quando a gente fala de rapidez, nós estamos falando em distância percorrida e tempo. Tá? Então, velocidade escalar, que muitas vezes aparece nos livros, ela está relacionada à rapidez. Tá? É um erro comum que aparece em livros, pode aparecer até em questões. Então, só reforçando para vocês aqui, ó, quando aparecer distância percorrida e tempo, eu estou falando de rapidez. Quando estiver falando de velocidade, é deslocamento por intervalo de tempo. Então, qual que é a fórmula, né? Qual que vai ser essa expressão? Eu posso usar aqui ΔX, eu posso usar ΔY, ΔZ, ΔS, não importa. O que importa é que aqui em cima, se eu estou falando de velocidade, isso aqui para mim é deslocamento e isso aqui é intervalo de tempo. Se eu estiver querendo calcular rapidez, isso aqui é distância percorrida por intervalo de tempo. Tá? Então, sempre vai ser importante nós termos dois valores de posição para que nós possamos dizer qual foi a distância percorrida ou qual foi o deslocamento que um móvel teve. ΔT vai representar para nós t menos t0. E aí, ao colocar na expressão, então vai colocar lá em cima, ó, x menos x0 e tempo menos t0. Vamos fazer uma simulação para vocês poderem entender. Num desenho talvez fique mais fácil de perceber essa relação. Então, imagine que eu tenho dois pontos. O marco 30 e o marco 190. Aí, o 190 vai estar lá no X, é uma posição final, e o 30 vai ser minha posição inicial. Um carro inicia o seu movimento. Eu vou marcar hora zero. Vou marcar no cronômetro hora zero, a hora que ele saiu. E a hora que ele chegar lá no ponto X, nos 190 km, digamos que levou 2 horas. Como que eu faria essa conta? Então, eu utilizo essa expressão, aqui coloco a posição final menos a posição inicial, ou seja, 190 km menos 30 km, e embaixo 2 horas menos 0. Veja que eu estou colocando aqui as unidades, pessoal. Talvez isso possa soar uma novidade para vocês, mas eu digo que é muito importante colocar as unidades nas expressões, porque existem vantagens e desvantagens. Vantagens. Você nunca vai perguntar ou nunca vai ouvir um colega perguntar para o professor no dia da prova
Professor, eu fiz a conta aqui certinho, achei o valor certinho, só que eu não lembro mais qual que é a unidade. Dessa forma, nunca mais você vai esquecer a unidade. Por quê? Porque você vai treinar várias vezes. Vai chegar uma hora que você não precisa colocar mais a unidade durante a resolução. Vai colocar só a unidade na resposta. Mas até que chegue esse nível de entendimento, né, de tanto exercício, de você se acostumar a resolver esses exercícios, tente, experimente colocar as unidades. Você verá que fica um pouco mais comprido, né? Esse é o lado negativo, fica um pouco mais comprida a expressão, a conta, mas no final você não vai ter dúvida da unidade de medida que vai ter na resposta. Beleza? Então, ó, em cima, 190 menos 30 vai dar 160 quilômetros. 2 horas menos 0, 2 horas. 160 por 2, 80. O que sobrou de unidade? Em cima, quilômetro, e embaixo, hora. 80 quilômetros por hora. Tá, mas como é que faz essa transformação? De quilômetros por hora para metros por segundo, caso seja solicitado. E vice-versa, né? Está em metros por segundo, você quer fazer em quilômetros por hora. Então, primeiro de tudo, quilômetro por hora. Eu vou colocar aqui para vocês, ó, um em cima e um embaixo. Isso não altera em nada a minha expressão. Tá? Eu estou colocando o mesmo fator em cima e o mesmo fator embaixo. Por que eu coloquei um? Porque é mais fácil de você pensar que 1 quilômetro eu posso escrever como sendo 1000 metros. E 1 hora, 60 minutos. Espera aí, professor, mas colocou minutos aqui, não é segundos? Sim, vamos chegar lá. É que para chegar nos segundos, pense assim, ó, 60 minutos. Se cada minuto tiver 60 segundos, 60 minutos vão ser 60 vezes 60, que vai dar 3.600 segundos. Em cima eu fui mantendo, né, o 1000 metros e embaixo 3.600 segundos. Aqui eu posso fazer simplificações. O mesmo número de zeros em cima pelo número de zeros embaixo. Veja que ainda sobrou aqui um zero, forma 10, embaixo 36. Se eu dividir em cima e embaixo por 10, 10 divididos por 10 vai dar 1, e 36 divididos por 10 vai dar 3,6. Então, olha aqui, ó, um macete que virou. Quilômetro por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Então, repetindo, ó, quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. E o contrário é multiplicação. Metros por segundo para quilômetros por hora vai ser multiplicação por 3,6. Ok? E alguns valores que são comuns, que apareçam em exercícios, tá? Mentalmente a gente vai acabar se acostumando a resolver os exercícios e na prática vocês vão mentalizar. Mas é assim, ó. 1 metro por segundo vai equivaler a 3,6 km por hora, né? Como que isso aqui, como que 1 virou 3,6 metros por segundo para km por hora, você multiplica por 3,6. Tá. E se fossem 2 metros por segundo, quanto que isso equivale em km por hora? Você pode multiplicar por 3,6 ou você pode pensar o seguinte, que 2 metros por segundo é o dobro de 1 metro por segundo. Então, o dobro de 3,6 é 7,2. Isso aqui é uma relação direta, diretamente proporcional, né? 3 metros por segundo. 3 metros por segundo é o triplo de 1 metro por segundo. Ou seja, a resposta aqui, 10,8, é 3 vezes maior do que 3,6. 5 metros por segundo. Então, 5 vezes maior do que 1. 18 é 5 vezes maior que 3,6. E assim por diante. Valores aí que eu abri, né, entre 1 e 10, que podem aparecer nos exercícios de vocês, né? Ó, 1 metro por segundo, para quilômetros por hora, fator multiplicou por 3,6. 2 metros por segundo, 7,2. 3 metros por segundo, 10,8. E eu fiz assim até o 10. Aqui eu só tinha colocado uma parte, aqui eu abri para vocês poderem perceber. E quando que o movimento é dito progressivo? Vocês verão isso muito em exercícios por aí. E o movimento progressivo, até trouxe aqui uma simulação. Então eu tenho uma reta, chamar essa reta de reta X, poderia ser qualquer outra letra. Ela aqui tem um referencial, que é o meu marco zero, e eu tenho um corredor. Então, veja que esse corredor ele está à direita aqui do zero. Do zero para a direita, nós temos o sentido positivo da trajetória.
esse cara está se deslocando no sentido positivo da trajetória. Nós dizemos que ele está a favor da trajetória. Então, é um movimento progressivo. Só que não importa ele começar esse movimento no lado positivo, ele poderia começar o movimento do lado negativo. E, mesmo assim, ele se deslocar a favor da trajetória. Então, ele se deslocando a favor da trajetória, não importando se ele começa no lado positivo, se ele começa no lado negativo, o movimento é dito progressivo. E vocês vão ver gráficos dessa forma. Ó. Nós temos aqui no eixo vertical a velocidade, no eixo horizontal o tempo, aqui a origem, 0, 0, e essa linha em vermelho representa a velocidade. Velocidade maior do que 0 é um movimento progressivo. Por que é uma linha paralela que é o eixo horizontal? Porque nós estamos falando de velocidade média, uma velocidade constante, tá? Então ela não varia ao longo do tempo, é sempre o mesmo valor. Uma analogia para vocês mentalizarem é o movimento dos ponteiros do relógio. Então, se for no sentido horário, a favor da trajetória, nós dizemos que é um movimento progressivo. Se estivesse girando no sentido contrário ao relógio, seria um movimento retrógrado. Eu já vou mostrar para vocês aí. Novamente a minha reta, minha trajetória, ponto 0, e aqui está o nosso corredor. E agora ele está voltando pela trajetória, ele está contra a trajetória. Todo movimento contrário à orientação da trajetória é um movimento retrógrado. Não importa se ele começa no lado positivo ou se ele começa no lado negativo. O movimento é retrógrado. E qual que é a cara do gráfico? O gráfico vai ter essa carinha aqui, ó, velocidade no eixo vertical, tempo no horizontal. E ó para onde que veio a linha vermelha? Ela veio abaixo do 0. Então isso aqui é um valor negativo de velocidade, ó. Vai representar assim, ó, V menor do que 0. Então, todo objeto que estiver se movendo contrário à trajetória, não importa se ele inicia no lado positivo, se ele inicia no lado negativo, o movimento é retrógrado. Aqui o ponteiro do relógio, ó, andando contrário ao movimento natural dos ponteiros. Então, é um movimento retrógrado. Vamos fazer alguns exercícios aí, algumas questões. Medir o consumo de combustível de seu automóvel. Em qual dos conceitos ele deve se basear? Deslocamento ou espaço percorrido? O que vocês acham? Para o vídeo aí, pensa, depois você responde. Ou vai pensando junto comigo, eu vou tocando daqui, ó. Ele deve utilizar a distância percorrida. E eu falo por quê. Então imagine que esse motorista pegou o carro e foi para uma cidade vizinha e retornou. Então existe, sei lá, 30 quilômetros que separa essas duas cidades. Então ele foi 30 e voltou 30, deu 60 quilômetros. Levou uma hora. E ele foi ver o quanto abaixou o combustível no tanque do seu carro. Então ele faz a continha lá de quilômetros e tempos, descobre a velocidade e ok, chega no valor. E por que ele não poderia utilizar deslocamento? Porque deslocamento é um vetor. E esse vetor só me importa o ponto inicial e o ponto final da trajetória. E se ele voltou para casa, o ponto inicial e o ponto final coincidem. Então o deslocamento dele foi 0. Então, ao colocar o deslocamento na expressão, o deslocamento fica em cima e o tempo fica embaixo. Vai ficar 0 dividido por 1 hora. Dá 0. Então a sua velocidade média seria 0. Agora, se eu quero saber a rapidez, então eu vou utilizar a distância percorrida pelo tempo. Aí sim, eu posso falar que ele fez 60 km por hora. Essa foi a rapidez dele, não a velocidade. Legal, pessoal? Antes de começar esse exercício, eu quero falar para vocês que aqui na descrição, abaixo, existem várias listas de exercício. Tem lista com todos os exercícios do Enem de 2012 a 2019, com gabarito. Existem questões de vestibulares, essas aí comentadas, e também lista com mais de 900 exercícios, todos resolvidos e comentados. Para quem quiser se aprofundar, é uma boa dica. Tá? Vamos aqui para esse exercício numérico. Ó, um ônibus parte de Florianópolis, Santa Catarina, ao meio-dia e chega a Caxias do Sul, 18 horas e 30 minutos. Sabemos que a distância percorrida é de 470 km. Qual é a rapidez média? Pessoal, eu adaptei
esse exercício aqui é um exercício de um livro didático e lá perguntava a velocidade. Aí eu adaptei aqui para poder ensinar o conceito correto para vocês. Como é que nós resolvemos? Primeiro de tudo, nós precisamos das posições final e inicial. Final e inicial, ó, digamos que Caxias do Sul seja a nossa posição final, vai representar 470 km. E a posição inicial, como é Florianópolis, é o nosso marco zero. E o tempo? O tempo inicial não posso dizer que é zero, porque ele começa ao meio-dia. Agora, o tempo final, 18 horas e 30 minutos. Muitos alunos acabam se batendo aqui, ó, fazer essa transformação, 30 minutos. Agora pense, se a hora tem 60 minutos e você que tem meia hora, ou seja, 30 minutos, você tem 0,5 hora. Então, como que você vai representar esse valor aqui na conta? Dessa maneira, ó, 18,5. É assim que você representa 18 horas e 30 minutos. 18,5. Aqui eu já substituí, ó, posição final, posição inicial, tempo final menos tempo inicial. Em cima eu vou ter 470 quilômetros e embaixo 18,5 menos 12 dá 6 horas e meia de viagem. Ao fazer essa divisão, eu encontro 72. 72 o quê? Como eu já tinha colocado as unidades, aqui que eu falo para vocês, ó, que é importante, colocou a unidade de quilômetro em cima, colocou a unidade de hora embaixo, a resposta aparece naturalmente. 72 km por hora. Vamos fazer mais um exercício? Ó, aqui eu tenho o movimento de um móvel descrito na tabela abaixo. Aqui está o tempo, ó, começa no zero, dado em segundos, depois de 10 em 10, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60 segundos, até fechar um minuto. E as posições? Posição 100, 300, 700, 700, 400, 200 e 0, tudo em metros. T está representando os instantes em segundos, x em metro, as posições em metros ocupadas por esse móvel nesses instantes. Determina a velocidade média nos intervalos de 0 a 20 segundos. Então, vou precisar desse valor e desse valor como tempo, e desse valor e esse valor como posições sobre a trajetória. 20 a 30 segundos. 20 a 30, 30 a 50, 50 a 60 e de 0 até 60, ou seja, o tempo total e as posições final e inicial. Então vamos lá, vamos resolver. De 0 a 20 segundos. Ó, coloquei a tabela de novo aqui. Ó. O que eu vou precisar? De 0 a 20 segundos. Tempo final e tempo inicial. Posição final e posição inicial. Está aqui, ó. 700 metros menos 100 metros. 20 segundos menos 0. 700 menos 100 vai dar 600. 20 menos 0, 20. 600 por 20, ó, corta esse 0 com esse 0, vai sobrar 60 por 2. Isso aqui é igual a 30 metros por segundo. Tranquilo, né? Vamos para o segundo. 20 a 30. De 20 a 30 segundos, ele permaneceu na mesma posição. Ele não mudou a posição. Então, ele passou 10 segundos na mesma posição. Então, repito, ó, 700 e 700. 30 menos 20. O que vocês acham que vai dar aqui o valor de rapidez desse objeto? 0. 0 sobre 10. 0. 30 a 50 segundos. 30 a 50. Então, ele mudou da posição 700 para a posição 200. A posição final é 200 e a posição inicial é 700. Está aqui, ó, 200 menos 700. Menos 500, né? A diferença desses dois aqui é menos 500. O sinal que vai aqui é acompanhando o sinal do maior dos números. Então, o maior aqui é o 700, a diferença é 500. 50 menos 30, 20. Tá? Fazendo a divisão aqui, 500, dá para cortar dois zeros, né? 50 por 2, menos 25 metros por segundo. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês, ó. Nesse momento aqui, ó, o movimento se tornou retrógrado. Ele era progressivo, aqui ele está parado, então não é nem progressivo nem retrógrado, e aqui ele passou a ser retrógrado. O sinal de menos significa que ele passou a voltar pela trajetória. De 50 a 60 segundos, então foi para a posição 0, estava na posição 200. 60 menos 50, vou ficar com menos 200, 0 menos 200, menos 200.
corta um zero em cima com zero embaixo, vai ficar 20 sobre 1, menos 20 metros por segundo. Então ele continua no movimento retrógrado. De 0 a 60 segundos, o tempo total. Então a posição final 0, posição inicial 100, tempo final 60, tempo inicial 0. Fica assim, ó. Em cima, menos 100, 0 menos 100, menos 100, 60 menos 0, 60. Corta aqui um zero em cima com zero embaixo. 10 divididos por 6 vai dar menos 1,7 metros por segundo. Então veja aqui no tempo total, e passando por todas as posições, a velocidade média dele foi de menos 1,7 metros por segundo. Por que velocidade média, pessoal? Eu peguei o ponto inicial e o ponto final desse movimento agora, ó, de todo o trajeto. Então, pegando o ponto inicial e final, ele já percorreu a trajetória por vários pontos. E agora só me interessa o ponto inicial e o ponto final. Não é mais distância percorrida, tá? É o deslocamento. Então, ele se deslocou 1,7 metro por segundo. Em todos os outros valores aqui, intermediários, era também deslocamento, só que também era, ao mesmo tempo, rapidez. Os dois conceitos podiam ser utilizados, sem problema nenhum. Por quê? Porque o ponto inicial e o ponto final coincidia tanto com a distância percorrida quanto com o deslocamento. Nessa última letra, pode parecer uma pegadinha, porque o ponto inicial e o ponto final, ele foi e voltou pela trajetória. Então, não é só o momento de ida, mas também é o momento de volta. Então, o deslocamento não pode ser equivalente à distância percorrida, não na letra E. Em todos os outros casos, sim. Ó, de 0 a 20, ele foi da posição 100 para 300 e 700. Ele não retornou, ele apenas foi. Então, ele percorreu uma distância e essa distância era igual ao deslocamento. Mesma coisa aqui, ó, 20 a 30. 20 a 30, ele permaneceu parado. Então, tanto a rapidez quanto a velocidade média vai dar o mesmo valor. 30 a 50, ó, de 30 a 50, ele está agora retornando pela trajetória. 700, 400, 200. A distância aqui percorrida equivale ao deslocamento. De 50 a 60, ele ainda tem aqui da posição 200 para 0. Então, ele não vai e volta, ele simplesmente vem de 200 para 0. Distância percorrida é igual ao deslocamento. E por último, de 0 a 60, que aí ele foi e voltou pela trajetória. A distância percorrida é diferente do deslocamento. O deslocamento é a menor distância entre o ponto inicial e o ponto final. E a menor distância entre o ponto inicial e o final foi de 100 metros. Então foi mais ou menos isso aqui que ele fez, ó. Saiu lá da posição 100, foi até a posição 300, da posição 300 foi a 700, 700 ficou parado um tempo, depois do 700 veio para o 400, e do 400 para o 200, e por fim do 200 para o 0. Esse foi o movimento que o nosso móvel fez nessa trajetória. Galera, eu estou em praticamente todas as redes sociais aí, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, canal do Telegram, para que a gente possa estar conversando mais, marcando lives, e aí a sugestão de exercício para vocês fazerem. E só quero dar um recadinho rápido para vocês, por favor, né, se gostou dessa aula, se ela te ajudou de alguma forma, compartilha, dá o like, se inscreve no canal. Valeu, tchau!